Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez ao canal. Eu sou Gilson Azevedo e hoje estou trazendo aí para vocês um tutorial onde eu estarei ensinando a criar esse modelo de arte. A criação dessa arte tem como intuito ensinar vocês a criar alguns tipos de modelos de design diversificado para que vocês possam estar aplicando essas mesmas técnicas em outros modelos de artes que vocês estarão criando. Então, para a gente iniciar aqui o nosso projeto, nós vamos iniciar vindo aqui em File, triscando na opção de novo documento, que vai ser a primeirinha, e aqui já vai abrir a caixa de novo documento. Você também pode abrir a caixa de novo documento apertando as teclas de atalho Ctrl N. Ao abrir a caixa de novo documento, nós iremos fazer o seguinte: você vai colocar aqui na opção de web, nós vamos criar um documento nas dimensões de 1080 por 1350. Então a largura do nosso layout vai ter 1080, você digita aí o 1080, e na altura nós vamos colocar 1350. Após fazer isso, nós vamos colocar uma resolução de 300, porque esse modelo de arte nós poderemos jogar tanto no Facebook quanto no Instagram, e a resolução 300 é mais recomendada. Após criar aqui o nosso layout, as nossas dimensões, você vai vir aqui embaixo, vai triscar nos modos de cores e vai colocar em Adobe RGB 1998. Após fazer isso, você pode colocar um título para este documento e você vai apenas apertar em Create e pronto, já criamos aqui o nosso layout. Antes de começarmos a colocar os nossos elementos, você vai vir em File, New Guide Layout, para que nós possamos utilizar aqui as nossas guias, e aqui nós vamos colocar a seguinte configuração. Nas duas colunas nós vamos colocar 3x3, onde nós estaremos aplicando a regra dos textos, e na margem você vai colocar a dimensão de 80 em cada uma delas. Então você digita 80 aqui nessas quatro caixas, e após fazer isso você vai dar um OK. Adicionando as guias, você vai novamente aqui em File e vai triscar nesta opção para bloquear as guias. Uma vez bloqueadas, você não vai mais conseguir mexer nelas. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é adicionar um Solid Color, e esse Solid Color vai trazer para o nosso layout um preenchimento infinito. Para adicionar o Solid Color, você vai clicar aqui na seta de ajustes, e o Solid Color vai ser a primeira opção. Então você trisca no Solid Color, e aqui nós vamos deixar um tom de preto, aonde ele não vai ser 100% chapado. E a cor que eu estou utilizando aqui, ela tem o código hexadecimal, colocando 14 três vezes repetido, ou seja, você vai digitar esse código aqui nessa caixa e você vai ter esta mesma cor. Após fazer isso, você dá um OK e pronto, já criamos a primeira base do nosso layout. Agora nós iremos trabalhar com a nossa ferramenta de formas. A ferramenta de formas aqui dentro do Photoshop, ela te permite criar diversos modos de shapes aqui dentro, como shapes circulares, retangulares, shapes em formatos de estrela e assim sucessivamente. E para você ativar ela aqui dentro do Photoshop, você pode apertar a letra U, ou então você vem aqui do lado e vai olhar um desses ícones aqui ativado. Se você olhar um desses ícones aqui ativado, você vem aqui, clica com o botão direito e você vai estar ativando aqui a sua Ellipse Tool. Ativando a Ellipse Tool, o que nós vamos fazer? Você vai pressionar Shift no teclado, vai arrastar e vai estar criando um círculo, mantendo aqui a escala. O círculo que nós iremos criar vai ser neste tamanho, e nós vamos fazer o seguinte com esse círculo. Você vai vir aqui na opção de Fill, que é o preenchimento total do nosso círculo. Você vai colocar ele em qualquer cor, e no Stroke você vai estar desativando ele. Então trisca no Stroke, desativa, e aqui nós temos o nosso círculo. Você não está olhando o círculo aqui perfeitamente, porque ele está quase que na mesma cor do fundo. Você vai dar um duplo clique em cima aqui da layer do círculo, clica duas vezes rapidamente, e aqui vai abrir essa caixa. Aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos vir na opção de Gradient Overlay, trisca no Gradient Overlay, marca ele, já vai criar aqui um gradiente, e depois você trisca em cima novamente. Quando você triscar em cima do nome, é que vai abrir a caixa de configuração. Nesse gradiente, nós vamos clicar aqui nesta faixa, vai abrir aqui esta nova aba, ou seja, esta nova janela, onde nós poderemos estar fazendo a nossa configuração. Aqui embaixo é onde nós podemos dizer qual cor vai ter o nosso gradiente. Nessa primeira seta, você trisca em cima dela, e dependente da cor que vai estar, você vai vir nos modos aqui de cores, trisca nesse quadrado e vai abrir o nosso Color Picker. No Color Picker,
você vai utilizar inicialmente, caso você queira, o código 209CFF, e você vai ter essa mesma tonalidade de azul que eu estou utilizando aqui deste lado. Colocando esse código aqui, você vai dar um OK, agora vai triscar na outra seta aqui, vai vir no modo de cor e vai utilizar 68E0CF, e você vai ter esse mesmo tom de verde que eu estou utilizando, é um tom de verde puxado um pouco para o azul. Então, fazendo isso, eu dou um OK, venho aqui e dou um OK novamente. Caso alguma dessas configurações aqui esteja diferente, você vai ter que deixar igual está aqui. O Motions você vai deixar em 100% e aqui você vai deixar em sólido, porque se você colocar em noise, vai acontecer isso aqui. Então, deixe em sólido. Fazendo isso, você vai dar um OK. E nesse elipse, para aplicar o gradiente, você vai fazer o seguinte. O Blend Modes aqui, você vai deixar em normal, a opacidade em 100%. Você vai aplicar aqui a opção de reverse, vai ficar nesta posição. Você vai vir na escala aqui, vai deixar em 36%. E após fazer isso, basta dar um OK. Ao dar um OK, aqui nós já temos o nosso primeiro círculo, que vai ser o círculo do fundo. Esse círculo eu vou jogar ele um pouco mais aqui para cima. Se você quiser, pode deixar aqui na mesma direção dessa linha. Você vai dar um Ctrl J para duplicar. E nesse aqui você vai triscar duas vezes em cima novamente. Vai desativar o Gradient Overlay e vai ativar o Color Overlay. Ao ativar o Color Overlay, triscando em cima dele, você vai vir nos modos de cores e vai deixar no tom de preto mais escuro aqui. Então coloca mais ou menos nesta opção, dá um OK. OK novamente, e esse círculo você traz ele um pouco mais para baixo e vai ficar deste modo que a gente está utilizando aqui. Agora, para dar uma organizada, você vai triscar nesse primeiro shape, vai pressionar a tecla Shift no seu teclado e depois vai triscar lá no Solid Color. Automaticamente você seleciona todos esses elementos. Eu vou apertar as teclas Ctrl e G e automaticamente vai criar um grupo. Esse grupo eu vou renomear para o nome fundo e eu vou entender que tudo que está dentro dele pertence aos elementos que compõem o meu background. Se você tiver o interesse de criar artes profissionais para redes sociais, entendendo todo o aspecto do design, o que é psicologia das cores, como que as cores influenciam o pensamento do consumidor, a entender o que é grid, diagramação, luz e sombra, o meu curso está numa promoção de apenas R$ 58,80 e você vai ter acesso vitalício. O link está na descrição. No meu site tem todas as explicações detalhadas do que é o meu curso, e o meu curso não ensina apenas o processo criativo, mas também ensina você a empreender dentro deste mercado. Então entra lá no site e aproveita essa promoção. Agora nós iremos na pasta dos arquivos que vai estar disponível para você fazer download, e nós vamos pegar este elemento. Você arrasta, joga aqui dentro do Photoshop e vai diminuir ele de tamanho. Eu sugiro que você deixe essa opção marcada caso você esteja utilizando o Photoshop 2020 ou 2021, para que ao segurar a tecla Alt você consiga diminuir ele mantendo a escala. Caso o seu Photoshop seja uma versão anterior, você vai pressionar Shift e Alt e você também vai manter a escala. Se você não fizer isso, o que vai acontecer na nossa imagem é isso, uma deformação completa, tirando os aspectos originais da nossa imagem. Então tome muito cuidado com isso. Então no meu caso vou deixar isso aqui marcado porque eu gosto. Vou segurar a Alt, diminuo aqui de tamanho, vou deixar mais ou menos nessa posição, aumento mais um pouco e agora eu vou dar um Enter. Por enquanto nossa imagem vai ficar deste modo e a gente vai dar um Ctrl G segurando na layer dela e a gente vai colocar o nome de busto. Agora o que a gente vai fazer? Neste círculo aqui, que foi o último círculo que a gente criou, que é esse que está por cima, a gente vai dar um Ctrl J, a gente vai trazer ele aqui para essa parte e eu vou fazer o seguinte com ele. Vou vir aqui na ferramenta de formas, vou vir aqui no modos de fio, vou desativar ele, todo o nosso preenchimento, vou vir aqui nos modos de cores, vou colocar aí uma cor que fique aparente, deixando a cor branca. Agora eu vou dar um Ctrl T, segurando o Alt, utilizando a mesma regrinha que eu ensinei agora há pouco com relação aqui a essa imagem, para a gente aumentar aqui, mantendo a escala. Ao deixar mais ou menos aqui nesta posição, você vai dar um Enter
E aqui o que a gente vai fazer? A intenção deste círculo é para que a gente crie esse mesmo efeito aqui, ó, com esses círculos aqui em volta de toda a parte aqui do busto. Para fazer isso vai ser muito simples. Você vai vir aqui, ó, ativar a ferramenta de texto e para que aconteça aqui, né, o texto circular, você vai fazer o seguinte: quando você passa aqui, ó, dentro do layout, ou seja, dentro do shape, vocês vão ver que o ícone vai ficar circular. Mas quando você passa aqui na borda, isto é, no stroke, vocês vão ver que o ícone muda, ó, trazendo uma curva. Quando tiver nessa curva, você trisca com a ferramenta de texto e automaticamente vai acontecer isso aqui, ó, ele cria um texto 100% aqui completo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl A e diminuir ele bastante de tamanho. Eu vou digitar aqui o nome Social Media. Você pode colocar qualquer nome que você quiser. Vou dar um Ctrl A. A fonte que eu vou utilizar é Mountain Cert. Se você não tiver, ela está disponível para fazer download. Vou vir bem aqui e vou deixar nesta opção aqui de fonte, a Black. Agora eu vou fazer o seguinte, vou diminuir mais ainda ela, ó, diminuir bastante. Vou vir aqui do lado dela e vou colocar um traço. Vou dar um Ctrl A nela para selecionar todo o nosso texto, Ctrl A. Venho bem aqui em cima e deixo na cor branca. Agora eu vou selecionar o texto desse ponto aqui, ó, do traço até essa parte, vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui agora do lado, dou um Ctrl V e vou multiplicando aí várias vezes, ó. Você vai dando Ctrl V até preencher totalmente aqui o círculo, ó. Vocês viram que aqui ficou faltando um pedaço do texto? É só você dar um Ctrl A e vai vir aqui em cima e diminuir o tamanho do texto. Eu vou colocar em 3,75 para ver se fica bom. Dou um Enter. Assim está melhor. Vou aumentar mais um pouquinho. Desse modo aqui por enquanto está bom. E a gente vai desativar agora aqui o nosso elipse. Ao desativar, o que a gente vai ter dentro do layout? Somente o texto circular. Agora você vai dar um Ctrl J nesse texto, depois um Ctrl T, segura o Alt e aumenta mais ele aqui de tamanho. Esse texto, você vai dar uma rotacionada nele, ó, nesta posição, ó. Deixa ele, ó, pegando nessa areazinha aqui, ó, então nessa parte aqui, ó. Vou trazer, deixa bem aqui, vou encostar ele um pouco mais aqui, dou um Enter, vou dar um Ctrl J, Ctrl T, vou dar aqui um Ctrl- no meu layout, aumento mais ele aqui de tamanho, ó. Agora eu dou lá rotacionado, ó. Enter, vou dar um Ctrl J novamente, ó. Aumento de tamanho, vou rotacionar aqui para mudar a posição. Vou vir no primeirinho agora, ó, Ctrl J, Ctrl T, e esse eu vou diminuir aqui de tamanho, ó. Dou um Enter, Ctrl J, Ctrl T, para diminuir de tamanho, pode rotacionar, e você vai fazer isso até chegar aqui nessa parte, ó, Ctrl T, diminui, Ctrl J, Ctrl T, e faz mesmo até preencher toda essa área aqui, ó. Vamos levar mesmo até o final. Agora a gente vai selecionar aqui, ó, pressiona o primeiro, segura Shift, trisca no de baixo. Aí você vai dar aqui, ó, um Ctrl G e coloca o nome de texto circular. Agora eu vou dar um Ctrl T, vou diminuir um pouco de tamanho, para aparecer essa área aqui do círculo, e agora eu dou um Enter. Isso aqui, ó, a gente pode apagar, a gente não está mais precisando. Vamos vir aqui no fundo, vamos vir aqui nas ferramentas de formas, clica com o botão direito e ativa uma Ellipse Tool. Vou dar aqui um Ctrl-, vou vir aqui nessa parte de baixo e vou pressionar Shift e criar um quadrado aqui. Agora eu vou dar, ó, um Ctrl T, pressiono Shift e rotaciono para esta posição. Quando chegar nesta posição, vou fazer o seguinte, vou desativar isso aqui, vou dar um Ctrl T para abrir a transformação livre, seguro o Alt e faço isso daqui, ó. Agora eu dou um Enter, confirmo que sim, vou vir nos modos de cores aqui, ó, deixar um cinza um pouco mais claro. Agora eu vou aqui no nosso fio, ativo aqui a cor, venho aqui na borda e desativo e vou trazer ele para esta posição aqui, ó. Aí eu vou dar um Ctrl J e vou trazer a cópia aqui para baixo.
Vamos deixar mais ou menos aqui nesta posição. Vou dar um Ctrl 0. E essa parte aqui do fundo já está completa. Agora aqui em cima a gente vai pegar novamente a ferramenta de formas. Vamos deixar aqui ativado, ó, somente o stroke. Então vou colocar ele na cor branca. E vou criar um retângulo aqui, ó, na borda de todo o nosso layout. Então deixa eu vir até aqui o canto. Você pode vir aqui depois, ó, dar um Ctrl+. E deixar essa parte aqui, ó, encostando melhor aqui nessa área. Para arrastar assim o layout, ó, é só você segurar espaço no teclado. Então vem aqui em cima se está igual. Aqui do lado também, ó, aqui não tá. Encosta. Agora você dá um Enter, Ctrl-. E a gente vai vir aqui, ó, na borda e vai aumentar ela um pouco mais de tamanho. Ó. Vou dar um Ctrl 0 para ver melhor. Aumento só mais um pouco, dessa forma aqui está bom. E agora o que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl G. Vou colocar o nome deste grupo de borda. Agora nós vamos ativar a ferramenta de texto. Vou vir bem aqui e colocar o nome Social Media. Vou dar um Ctrl A. A fonte aqui vai ser a mesma. A gente vai vir aqui em Windows, vai ativar as opções de caracteres. Isso aqui você vai deixar em 0. E aqui a gente vai encostar mais o texto, ó. Leva ele um pouco mais para cima e trisca aqui na formatação para deixar no modo centralizado. Eu vou separar um pouco mais aqui o texto, ó, deixando em 4. Agora eu vou dar um Ctrl T e aumentar aqui de tamanho, ó, deixando aqui isso aqui ativado para manter a escala. Vou deixar o texto nessa posição. Aqui no caso, ó, vou encostar um pouco mais. Não estou gostando aqui, ó. Assim está bom. Aí eu vou dar um Ctrl T nesse texto. Eu vou segurar Ctrl no teclado, ó. O ponteiro do mouse vai modificar, vocês estão vendo? Quando estiver deste modo, eu vou triscar aqui e arrastar para cima dessa forma. E a gente vai deixar o texto nessa posição. Aí esse texto eu vou jogar ele um pouco mais aqui para o lado, ó, tentando deixar centralizado aqui. Vou dar um Enter e vou criar bem aqui, ó, uma máscara de recorte. Nessa máscara de recorte nós vamos apagar algumas áreas para criar um efeito. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui na opacidade, vou diminuir ela. Vou ativar aqui, ó, o meu brush com a letra B. Ou então você vem aqui no ícone dele. Deixa aqui, ó, pré-selecionado a cor preta. Vou dar um Ctrl+. Se a previsualização do seu brush não estiver aparecendo, é só desativar a tecla Caps Lock. E eu vou apagar essa área aqui, ó. Lembrando, eu vou deixar o hardness mais ou menos aqui em 35 ou 34. E você coloca o tamanho do brush aí, ó, não muito grande. Então vou apagar essa área bem aqui, ó. Não tem problema se ficar assim, porque a gente vai já corrigir isso. Diminuo mais um pouco, ó. Agora eu aperto X para inverter os modos de cores aqui, ó. Ele vai fazer essa permutação e com a cor branca eu posso vir refazer nessa área aqui, ó, para que nosso efeito fique um pouco mais aqui, ó, realista. Eu posso vir passando aqui levemente, ó. Faça isso aí com calma. Eu estou utilizando a mesa digitalizadora da Wacom, então para mim eu acabo tendo um pouco mais de precisão na hora de fazer isso. Mas com o mouse você também vai estar conseguindo fazer a mesma coisa. Agora eu vou aumentar aqui a opacidade do texto, ó. Vou dar um Ctrl 0 e a gente vai criar essa sensação aqui. Agora, para dar um toque final, a gente vai vir nas ferramentas de formas, ativar ela. Vou vir bem aqui, ó, deixo isso desativado. Vou pegar aqui essa cor, crio aqui um shape mais ou menos nesta posição. Vou segurar agora a Move Tool aqui, ó. Você pode selecionar ela rapidamente apertando V no teclado. Pressiona a tecla Alt, arrasto e crio uma cópia. Agora eu vou dar um Ctrl T, deixo isso aqui desativado, vou dar um Ctrl+, ó. Vou diminuir ela de tamanho. E esse aqui eu vou deixar na cor preta. Esse preto eu vou deixar ele bem chapado mesmo. Aí eu seguro o Alt, crio outra cópia, dou um Ctrl T e diminuo essa mais aqui de tamanho. Dou um Enter, ferramenta de formas, esse aqui eu vou deixar no cinza mais clarinho. Seleciono os três aqui, ó, dou um Ctrl G, vou colocar o nome de linhas. Aqui, ó, vou dar um Ctrl G, coloco o nome de tema, minimizo isso aqui, vou dar um Ctrl-. Agora eu vou duplicar aqui esse, ó, dando um Ctrl J, depois um Ctrl T,
pressiono Shift e rotaciono para esta posição. Esse eu vou jogar lá embaixo, ó. Dou um Enter. Minimizo aqui, ó, dou um Ctrl ponto e vírgula e basicamente aí o nosso design já está criado. Esse design aqui, a intenção dele é estar mostrando para vocês outras técnicas aqui, ou seja, outros modos de criar um design, para que você possa a partir desse design criar outros modelos de artes. Se você tiver o interesse de criar artes profissionais para redes sociais, entendendo todo o aspecto do design, o que é psicologia das cores, como que as cores influenciam o pensamento do consumidor, a entender o que é grid, diagramação, luz e sombra, o meu curso está numa promoção de apenas R$ 58,80 e você vai ter acesso vitalício. O link está na descrição. No meu site tem todas as explicações detalhadas do que é o meu curso, e o meu curso não ensina apenas o processo criativo, mas também ensina você a empreender dentro deste mercado. Então entra lá no site e aproveita essa promoção. Então, se você tiver gostado aí do vídeo, se inscreva no canal e eu espero você no próximo tutorial.